Tudo bem? Vou trazer nesse vídeo o passo a passo que eu uso na hora de analisar a aposentadoria dos meus clientes, quando a pessoa me procura para saber em que condições, quando pode se aposentar. Vou explicar como é que é cada um desses itens que eu uso para chegar à conclusão de qual é a melhor aposentadoria, porque eu tenho certeza que alguns desses itens que eu analiso, essas conferências que eu faço, qualquer um pode fazer em casa e já eliminar algumas dúvidas para amadurecer o melhor momento da sua aposentadoria. Bom, gente, primeiro passo para quem está pensando em se aposentar, para quem acha que está próximo de se aposentar, é providenciar o que a gente chama de extrato previdenciário. Algumas pessoas falam extrato de CNIS. Isso antes era bem chato de se conseguir. Tinha que ir na agência do INSS, não era com horário marcado. Às vezes a gente ficava horas na fila, horas sentado lá para poder conseguir esse documento. De uns tempos para cá ficou um pouco mais fácil. Você consegue tirar esse extrato pelo Meu INSS. O Meu INSS é um portal, você pode cadastrar sua senha pela internet mesmo, não tem mais também a necessidade de ir na agência. E lá você vai encontrar várias informações previdenciárias suas. Então está pensando em aposentar, já vai no Meu INSS. Se não tiver senha cadastrada, faça o cadastro na hora e pegue o seu extrato previdenciário. Bom, de posse do seu extrato previdenciário, você vai olhar, são várias folhinhas indicando onde você trabalhou, qual período foi. Você lendo lá com atenção, você consegue identificar. Compara com a documentação que você tem. Pega a sua carteira de trabalho, vê se todos aqueles vínculos que você tem estão lá no seu extrato. Por exemplo, tem um vínculo de emprego num posto de gasolina de 1979 a 1985. Confere se está no extrato. Veja se as datas estão batendo, as datas que você tem na sua carteira de trabalho correspondem ao que está no seu extrato previdenciário. Vem fazendo isso com todos os seus vínculos de carteira de trabalho. Se você trabalha como autônomo, como empresário, mais atenção ainda. Reúna aquele monte de carnê que você deve ter e vem conferindo. E no caso do empresário, do autônomo, tem que conferir mês a mês, né, gente? Pode acontecer de ter algum mês que você tem o carnê e antigamente os controles não eram muito legais, era tudo feito à mão e a informação não está no seu extrato. Isso faz diferença, faz muita diferença. Um mês de diferença já pode te colocar numa situação completamente diferente, ainda mais depois da reforma da Previdência. Então venha fazendo essas conferências. Se você é homem e prestou serviço militar obrigatório, já te tranquilizo, não costuma sair no seu extrato previdenciário já aquele período de exército, você vai ter que somar aquilo. Mas esse é o primeiro passo, gente, vim conferindo. Um detalhe importante também é o seguinte, vem verificando se todos os seus salários foram lançados lá. Você imagina que você trabalhou em determinado emprego do ano 2000 a 2005, ou pagou carnê de 2000 a 2005, não importa como foi que você trabalhou. Veja se todos os meses tem informação do salário. Às vezes consta o mês, mas não consta o valor da sua contribuição, qual foi o seu salário de contribuição na época. Isso faz diferença, porque na ausência dessa informação vai ser considerado salário mínimo. Então, se você tiver esses buracos, esses problemas na contribuição, já vai anotando que nós vamos ter que providenciar alguns documentos para fazer a prova desse período. Bom, venceu essa etapa, verificou o que tem no seu CNIS e o que você tem que não está constando lá. Depois disso, a primeira coisa que a gente deve fazer, a segunda coisa, o próximo passo que você deve fazer é simular o seu tempo de contribuição. E agora, recentemente, o Meu INSS voltou a ter esse simulador. Então você pode usar no próprio Meu INSS um simulador de tempo seu. E aí um detalhe, gente, o simulador ele gera automaticamente baseado no que está no seu CNIS, só no que está lá. Se você tem vínculos na sua conferência que você fez no primeiro passo, que divergem, não estão lá, você vai ter que aumentar, fazer manualmente. Imagine que lá no seu simulador do Meu INSS você acusa 32 anos de contribuição, mas você tem um vínculo na carteira de trabalho que não está lá, você vai ter que somar. Eu trabalhei 2 anos, não está no CNIS, vou fazer essa soma. O mesmo vale para quem trabalhou em atividade insalubre, atividade especial. Automaticamente o INSS não reconhece. Essa é uma análise que você tem que fazer, ver se aquele período vai ser realmente enquadrado e vir somando, tá? Bom, fiz essa conferência de tempo, no próprio simulador do Meu INSS ele já começa a te dar algumas simulações de data de aposentadoria. Gente, depois da reforma da Previdência, a gente tem várias opções com datas diferentes para a aposentadoria. Quando a aposentadoria é por tempo de serviço, essas diferenças são gritantes de uma regra para outra.
Existem as regras anteriores à reforma da Previdência, a gente tem que ver até que ponto você se enquadra ou não nessas regras. O INSS erra muito, às vezes você fez um pedido de aposentadoria anterior, foi negado, acha que tá correto, está negativo e não está. Tem que verificar as regras de transição. Eu não vou nem falar as regras novas, as regras definitivas não, porque essas ainda demoram a ter utilidade prática, mas as regras de transição, e não é apenas uma, são várias regras de transição. Elas dão diferença não só na data em que você vai poder se aposentar, elas também dão diferença no percentual do seu salário, quanto vai ser o salário da sua aposentadoria. Então, depois de conferir o que tinha no seu extrato e o que você tem de comprovante, fazer uma simulação do seu tempo, é hora de começar a fazer as checagens nas regras de transição. Aí, gente, o meu INSS até tem essa possibilidade lá, tá? A última vez que eu chequei, estava funcionando essa possibilidade de fazer as simulações das datas da sua aposentadoria. Mas, mais uma vez, só vem o que está automaticamente no seu CNI. Você tem que vir somando manualmente, fazendo umas continhas ali. Com base no que aparece, você já consegue desenvolver esse raciocínio. E como eu disse, gente, algumas regras consideram toda a sua média de contribuição. Outras regras consideram só 80% as 80% melhores contribuições. Algumas regras usam o fator previdenciário. Outras não, é um novo cálculo que veio com a reforma da Previdência. Então você tem que saber também o valor da sua média de contribuição. E aqui eu já estou começando a chegar, estou abrindo o último passo da análise da aposentadoria. Porque não adianta você saber, em janeiro de 2022 eu vou ter uma aposentadoria com 95% da média. Se eu aposentar agora, eu vou considerar só 80% das minhas melhores contribuições, mas eu tenho fator previdenciário. Não basta essas informações para você concluir. Aí chega num ponto que talvez chega o momento em que você não vai ter esse recurso no meu INSS e que eu me lembre, eu não tenho certeza se você vai encontrar essa simulação gratuitamente na internet. É uma simulação do valor do seu benefício, da renda mensal inicial. Você tem que vir lançar o valor dos seus salários de julho de 94 até o dia que você está, para apurar a sua média, e aí você precisa saber quando é sua média com 100%, quando é sua média só com 80%, e aí começar a fazer as simulações. Se eu aposentar em janeiro de 2021, é R$2.000. Se eu aposentar em fevereiro de 2022, é 3.000 e poucos reais. Aí, gente, é número exato, dá para fazer, existem recursos para isso. Essa é a parte um pouco mais complicada, que não tenho certeza se todo mundo vai conseguir fazer isso. Antigamente, o INSS oferecia esse simulador de aposentadoria. Ele era chato, né? Você tinha que ficar lançando mês por mês, né? É um pouco trabalhoso, mas tinha como fazer. E repito, gente, tem que fazer essa conta. Não tem como, hoje em dia, depois da reforma da Previdência de novembro de 2019, você não pode tomar uma decisão a respeito da sua aposentadoria antes de fazer simulações. Esses dias mesmo eu trabalhei num caso em que é uma diferença de 6 meses, se não me engano, uma aposentadoria em junho de 2021 com aproximadamente R$1.200 e uma aposentadoria em janeiro de 22 para a mesma pessoa, com um valor de mais ou menos R$2.000. A gente está falando de uma diferença de R$800 aí, apenas aguardando 6 meses para entrar numa outra regra de transição. Então, gente, eu passei de uma maneira rápida, estou falando até um pouco mais rápido, para vocês verem o passo a passo que eu uso aqui no meu trabalho, as checagens que eu costumo fazer, pelo menos as principais, e como eu disse, a maior parte delas vocês conseguem fazer por conta própria, para já ter um panorama geral de como está a sua situação previdenciária. Aposentadoria, gente, não dá para fazer com receita de bolo. Cada caso tem alguma variação, alguma situação que muda a análise. Eu sempre recomendo você procurar um especialista, um profissional, alguém que possa te orientar. Mas, de posse dessas informações do vídeo aqui, você já consegue fazer alguns levantamentos, ter alguma noção. Tá bom, gente? Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado. A gente tem material aqui no YouTube, acho legal você se inscrever aqui no canal. Pelo menos uma vez por semana a gente divulga um conteúdo novo, não só de aposentadoria, de outros assuntos também. Tem o nosso site, o quirinepaixão.com.br, lá a gente tem um blog que também tem como você ficar sabendo, e redes sociais, né? Facebook, Instagram. Acompanha a gente que sempre que possível a gente disponibiliza uma informação legal. Boa sorte aí na sua aposentadoria.